Me convidaram essa noite para falar com vocês justamente a respeito desse tema, famílias. Eu estou muito feliz que hoje os jovens trouxeram os pais, os amigos, a família para estar aqui com a gente hoje. E isso é um sinal de muita graça, porque aonde a voz de Deus ecoa, é impossível a gente ficar parado. E esse movimento de Deus é testificado nesse lugar cheio da presença de Deus, cheio de Deus. Eu já pude sentir, desde o momento que eu pisei nesse lugar, a quantidade de graças e bênçãos que Deus tem derramado sobre essa cidade. A cada ano que eu estou aqui na Semana Jovem, às vezes aqui no Discípulo da Cruz, às vezes aqui na paróquia, às vezes pregando aqui para vocês ou encontrando muitos de vocês em Bauru, eu tenho visto um fogo que não se apaga nessa cidade. E isso tem alegrado muito o coração de Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus aí. Jesus é maravilhoso. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir comigo no livro de Ageu. Fica 3 livros antes de Mateus, então se você for lá em São Mateus e voltar, tá facinho ali. Livro do profeta Ageu. Enquanto você procura, quero te convidar a rezar comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 9. Amém ou misericórdia, pelo amor de Deus? Misericórdia! Vai em Mateus e volta a 3, você vai chegar em Ageu. Malaquias, Zacarias, Ageu, de trás para frente. Amém? Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer o seguinte: Esperastes uma abundante colheita, e esta foi magra. Dissipei com um sopro o que querias armazenar. Por quê? Oráculo do Senhor. Porque minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vós só tem cuidado da sua. Palavras do Senhor. Quem é que nunca me viu pregar? Bastante gente, bastante gente nova. Antes de começar a pregar para você, eu preciso que você entenda o que é que está acontecendo aqui. Quem foi o profeta Ageu, quando ele viveu, como ele falou, para quem que ele estava falando, porque ele está falando uma palavra dura de ser lida, sim ou não? O profeta Ageu, ele está dizendo aqui que uma grande seca, uma terrível desgraça está acontecendo, porque a casa do Senhor está em ruínas, enquanto o povo está preocupado somente com as suas casas. E o profeta Ageu, ele está sendo um mensageiro de Deus nesse momento. Deixa eu te explicar. A primeira Reis, a palavra de Deus vai dizer a respeito do fim do reinado de Salomão. Fala comigo, Salomão. Quando Salomão termina o seu reinado, o povo de Deus se divide em dois povos. Alguns vão para o reino do norte e alguns ficam no reino do sul. Aqueles que ficaram no reino do sul começaram a caminhar com Deus, continuaram aquilo que aprenderam de seus pais, continuaram a tradição, continuaram oferecendo sacrifícios, só que em determinado momento o olhar desse povo se corrompeu. E começaram a adorar outros deuses, começaram a colocar outras coisas no lugar de Deus. E aí então, Deus permite que esse povo seja exilado. Fala comigo, o exílio. O povo é levado para a Babilônia, aonde Nabucodonosor é o rei. Ótimo nome para pôr num filho, né? Nabucodonosor, olha que lindo. Como será que vai ficar o apelido dessa criança, né? E Nabucodonosor faz do povo de Deus escravo, e eles sofrem muito naquele lugar, sofrem muito nas mãos do rei Nabucodonosor. E o povo de Deus clama e escreve algumas cartas a respeito do sofrimento, de como tem sido dias terríveis lá no exílio, na presença desse rei, porque era um rei que cultuava um outro Deus, Deus Baal, e forçava o povo de Deus a adorar esse Deus. E nós vamos ver no tempo do exílio, o rei obrigando 3 jovens
a adorar, a se curvar diante de uma estátua. E esses jovens se negam a adorar esse Deus. Eles são lançados numa fornalha. Quem lembra dessa história, sim ou não? Lembra? Esses jovens estão dentro da fornalha, a fornalha não queima, de repente, quando os soldados olham lá dentro, existe um quarto homem dentro da fornalha, e a fornalha não queima, e o povo começa a entender que Deus está com ele, e em determinado tempo, o tempo do exílio termina, e o povo de Deus agora está voltando a Jerusalém. Só que Jerusalém está em ruínas, está destruída, o templo não existe mais. E agora eu estou no livro do profeta Esdras. Fala comigo, Esdras. Outro nome lindo para pôr no outro filho. E Esdras começa a relatar a respeito de Josué, que começa a reconstruir aquele lugar. E Josué começa a reconstruir a cidade de Jerusalém, já recebendo o povo de volta do exílio. Eles estão voltando daquele lugar de sofrimento, e agora ele começa a reconstruir Jerusalém. E ele começa por um lugar específico. A primeira coisa que é reconstruída no centro daquela cidade é o altar de adoração. Fala comigo, o altar de adoração. Quando o altar é reconstruído, ainda não há tempo de reconstruir o templo inteiro, porque o templo era muito grande, era muito volumoso, vultuoso. Aqueles que viam o templo de Salomão era algo estrondoso. E não havia tempo, precisava restaurar-se os turnos de adoração. Então Josué ergue pedra sobre pedra, constrói de novo o altar e reconstitui o altar de adoração, começa de novo a oferecer os sacrifícios a Deus, e o povo começa a entender de novo que é preciso adorar, porque quem não adorar não vai aguentar, como dizia Padre Jonas Abib. A primeira coisa que é reconstituída quando o povo volta do exílio é a adoração, porque eles no fundo sabiam que só tinham sido levados ao exílio da Babilônia, porque se esqueceram da adoração. Fala comigo, adoração. E a adoração é que mantinha aquele povo em pé. A adoração a Deus, os sacrifícios a Deus, é o que mantinha aquele povo firme. Só que agora nós estamos no livro do profeta Ageu. Se você olhar aí, o livro do profeta Ageu não é nem um livro, é quase uma página só, né? Ele tem 2 capítulos só. E nesse tempo, Deus levanta Ageu. Por quê? Ele olha para a situação de Jerusalém. O primeiro profeta pós-exílio, pós-Babilônia, se chama Ageu. Fala comigo? Ageu. E Ageu agora ele começa a ver que o povo reconstituiu um altar de adoração, e os turnos de adoração e sacrifícios a Deus começaram a ser restaurados de novo. Só que de repente o sacrifício está acontecendo, e o povo começa a cuidar cada um da sua vida. Depois de passar quase 50 anos no exílio, eles começam a olhar para as suas necessidades, e durante 16 anos aproximadamente, 15, 16 anos, o povo se esquece da construção do templo, porque a gente já tem um altar. E agora eu preciso construir a minha casa. E Deus levanta Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 9, vai dizer o seguinte: esperastes uma abundante colheita, e esta foi magra. Dissipei com um sopro o que querias armazenar. E por quê? Oráculo do Senhor. Porque a minha casa está em ruínas, enquanto um de vós só tem cuidado da sua. O Senhor está dizendo através da boca do profeta Ageu: vocês estão cuidando mais da casa de vocês do que da casa do Senhor. E isso é um alerta poderoso. Olha para quem está do seu lado e fala: agora lascou, meu. O profeta está dizendo que, assim como Esdras vai relatar, a primeira coisa que é preciso restaurar é a adoração. E aí nós encontramos com um povo agora que já não olha mais para a adoração, mas começa a olhar para as suas vontades, para os seus desejos, e se esquece de reconstruir o templo. Alguns vão dizer, a tradição vai dizer que alguns olhavam e percebiam que seria impossível construir um templo como o de Salomão, mas Deus não esperava um templo tão volumoso quanto o de Salomão, mas esperava cuidado com as coisas de Deus, cuidado com a sua casa.
e o coração do povo estava desconectado com a vontade de Deus. E Deus levanta um profeta para alertar o povo. Só que olha para o dia de hoje. Agora faz um corte aí de tempo e volta aqui para o dia de hoje. Olha para mim e para você. Por que é que Deus direcionou essa palavra para nós no dia de hoje? Será que Deus está dizendo para nós que nós estamos cuidando mais da nossa casa do que da casa dele? Não, nós estamos vivendo um tempo de uma reconstrução. Nós podemos olhar para a igreja e olhar uma grande necessidade. Nós olhamos para a igreja e não vemos e não vivemos a reconstrução que ele nos pediu. Eu não estou falando de templos físicos, eu estou dizendo de templos espirituais, de templos dentro de você. Porque em Cristo Jesus, no Novo Testamento, se nós formos olhar para Lucas 28, um capítulo antes de Atos dos Apóstolos, São Lucas vai relatar a respeito de uns discípulos que estavam voltando para Emaús. Eles acabaram de ver Jesus sendo crucificado, acabaram de ver Jesus sendo pregado na cruz, mas eles acreditavam que Jesus fosse o libertador político. E eles estavam descontentes com aquilo que estava acontecendo, estavam voltando para suas casas. Jesus morreu, acabou. E Jesus se coloca no meio deles, caminha com eles até a cidadezinha de Emaús. Quando está chegando próximo daquele lugar, Jesus vai passando reto, vai passando direto. E aqueles homens, ei, onde você vai? Já é noite, a estrada é perigosa, entra com a gente, fica aqui, amanhã você continua o seu caminho. Jesus entra, prepara a mesa, levanta o pão, dá graças, agradece a Deus. E diante do pão que Cristo tem levantado, o pão do alimento que Cristo levanta naquela mesa, as escamas dos olhos daqueles homens caem e eles reconhecem que é Jesus. Agora Jesus está dizendo àqueles homens que o altar que eles precisam reconstituir é um altar de adoração que existe dentro deles e não mais um altar físico. E Jesus não precisa dizer isso com palavras, porque imediatamente aqueles homens se colocam de volta a Jerusalém. A mesma estrada que aqueles homens identificaram que era perigosa para Jesus continuar, agora não parece mais tão perigosa, porque imediatamente eles se colocam de volta, porque eles entenderam que o primeiro altar que precisa ser reconstituído é o altar do seu coração. Bate no seu peito e fala, o altar do meu coração. E eu olho para trás e eu só consigo encontrar com homens que lutaram e entregaram a vida inteira pela reconstituição dos altares de adoração. Eu olho para trás e eu me deparo com São João Batista, que ainda no ventre, antes de nascer, estremece no seio de Isabel, com a presença da Virgem Maria. Eu olho para trás e vejo esse homem aplainando os caminhos do Senhor, a voz que grita no deserto, batizando o povo com batismo de arrependimento, para que quando o Cordeiro de Deus passasse à frente dele, ele dissesse, ei, é Ele! É Ele que eu estou dizendo, começa a seguir Ele, eu não sou ninguém. Eu olho para João Batista que entregou a sua vida e morreu sem cabeça. Eu olho para trás e eu vejo com São Maximiliano. Eu encontro esse homem que lá no presídio, durante a guerra, em Auschwitz, quando os guardas querem tirar um pai de família daquele lugar, dizem a São Maximiliano, o senhor é um padre, então pode sair. O senhor é um sacerdote, então vamos sair, deixa o resto morrer. Ele sabia que aquele homem era um pai de família que estava preso com ele. Ele fala assim, não, eu fico. Esse pai vai cuidar da família dele que está lá fora. Esse homem fica dentro da cela e aceita morrer no lugar daquele homem. E a tradição vai dizer, a história vai dizer, que São Maximiliano ficou preso naquele lugar e não morria de jeito nenhum. Muitos dias sem comer, preso naquele lugar. E São Maximiliano continuava vivo. Como pode? Quando abriram a cela, se depararam com todos os homens mortos e São Maximiliano com o seu terço na mão, rezando, dizendo, acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Esse homem que lutou e entregou a sua vida por um pai de família. Eu encontro esse homem restaurando um altar de adoração, porque eu tenho certeza que a vida daquele homem que voltou para casa nunca mais foi a mesma, quando ele entendeu que diante dos olhos deles existia um sacrifício sendo realizado no altar, para que ele pudesse ter vida. São Maximiliano se assemelhou com o sacrifício do Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, que se entregou na cruz para salvar a minha vida e a tua. Eu olho para trás e encontro com homens como São Policarpo de Esmirna, que não negou a sua fé e foi queimado vivo
colocado, amarrado para queimar vivo, e o fogo não consumia aquele homem. E ele dava risada lá no meio, o fogo não consumia, a fogueira não queimava. A fogueira não queimava o corpo daquele homem, parecia que quanto mais fogo colocavam, mais ele sorria lá dentro, e de repente um soldado transpassa o seu corpo e a água que jorra de São Policarpo apaga a fogueira, dizendo que ali estava sendo restaurado mais um santo, mais um altar. O sangue dos mártires é semente de cristão, cara. Como é que pode? Quanto mais a gente mata, quanto mais os romanos matavam, quanto mais a perseguição vinha, mais cristãos nasciam. Mais cristãos nasciam. E eu olho para esses homens e tudo que era o desejo desses homens era restaurar os altares de adoração. Eu olho para trás e encontro com São Francisco de Assis, o homem do avivamento. Fala comigo, avivamento. São Francisco de Assis um dia está passando na frente de uma paróquia, Santa Maria, paróquia, São Francisco, ele está passando em frente à igreja de São Damião, perdão. Santa Maria dos Anjos é uma outra passagem que São Francisco. Tanto lugar que esse homem restaurou. Ele está passando em frente à igreja de São Damião e ele olha aquela igreja em ruínas. Ele entra naquele lugar e está tudo acabado, só ruínas naquele lugar. De repente São Francisco olha para a cruz que ainda está lá e uma voz ecoa dentro dele: Francisco, vai, reconstrói a minha igreja. Ele não conseguia enxergar nada, ele não conseguia ver absolutamente nada, porque ele tinha acabado de abandonar tudo para viver da pobreza do Evangelho, para viver as margens, para viver como Cristo viveu. Ele tinha abandonado tudo e não conseguia enxergar absolutamente nada, mas ele vai e restaura aquela igreja, ele vai e reconstrói aquela igreja, assim como Jesus havia pedido. Ele assume o seu chamado e não desiste. Aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, São Francisco já enxergou, e por que é que eu e você ainda não estamos enxergando? Quais são as igrejas que estão em ruínas aí e precisam ser reconstruídas? Que hoje a voz do Espírito ecoe dentro de você dizendo: vai, filho, vai, filha, reconstrói a minha igreja. O tempo passa e São Francisco vai entendendo que a igreja que precisava ser restaurada não era uma igreja física. E São Francisco se entrega ainda mais, porque ele entende que a igreja que precisava ser restaurada era uma igreja que precisava de avivamento. Era uma igreja que precisava ser avivada e que muitas vezes caminhava como morta. E São Francisco começa a se entregar. As pessoas começam a olhar para eles andando. Por onde eles passavam, a presença de Deus era sentida naquele lugar. Muitos milagres aconteciam. E um dia tem uma passagem muito legal de São Francisco que ele reúne os frades que moravam com ele e fala assim: ó, meu povo, hoje nós vamos plantar cebola. E aí, aqueles que estavam ali, às vezes tinha algum que era mais entendido, que sabia de plantio, porque naquela época a agricultura era muito comum naquela região. E aí começaram a cochichar entre si, falaram: Francisco está ficando louco, não é tempo de plantar cebola. Se plantar cebola agora vai morrer tudo. E aí São Francisco percebe que está acontecendo esse zum, e ele fala assim: ei, Deus não está procurando aqueles que são entendidos de plantio de cebola, Deus está procurando homens que têm fé. Deus está procurando homens e mulheres de fé. Nós vamos plantar cebola sim, e nós vamos plantar cebola de cabeça para baixo. E aí todo mundo não entende, menos ainda, porque cebola nasce para cima, e você planta ela para baixo, ela vai nascer para baixo. Nunca se colheu tanta cebola. Nunca se colheu tanta cebola naquele lugar. Porque o Senhor não está preocupado com aquilo que você pode fazer, mas Ele está preocupado com o altar que queima aí dentro, com o sacrifício que está sendo oferecido aí dentro de você. E São Francisco entendeu isso, por isso ele ficou muito conhecido como o homem do avivamento. Porque aquilo que os olhos não conseguiam enxergar, não conseguiam entender, São Francisco pela fé justificava. Deixa eu te falar, a gente está lidando com famílias agora, né? E a gente tem encontrado uma realidade muito cruel. A gente tem encontrado com igrejas completamente destruídas. Nós estamos encontrando igrejas em ruínas, com as fachadas lindas. Eu olho para a igreja dos casamentos e vejo uma fachada maravilhosa. Mas da porta para dentro eu vejo a igreja que São Francisco adentrou. Uma igreja em ruínas. E uma voz que ecoa dentro de mim diz: vai, filho, reconstrói a tua igreja. E aí, por isso que eu tenho gasto a minha vida.
para dizer a você que não importa o que você quer dizer sobre a sua família, o que você mostra sobre a sua família, mas da porta dessa igreja para dentro, como é que está a tua família? Seja sincero com você. E talvez eu não esteja pregando aqui só para as famílias, mas estou pregando para aqueles que são responsáveis por restaurar os turnos de adoração naquele lugar. Porque o profeta Ageu disse a todos, ele não disse somente às famílias. Quiseram colher muito e colheram pouco, porque se esqueceram da minha casa e começaram a reconstruir as suas casas. É tempo de voltar. E Deus está dizendo que agora nós precisamos de novos profetas e novas profetisas para profetizar nos lugares onde nós vemos ruínas. O Senhor está buscando novos João Batista. O Senhor está buscando novos São José Marias Escrivá. O Senhor está buscando novos Policarpos de Esmirna, que abram mão das suas convicções para restaurar os turnos de adoração. A palavra em Ageu hoje não foi por acaso. Não foi por acaso. É preciso restaurar os turnos de adoração. Talvez você vai ouvir aqui, jovem. Talvez você vai ouvir aqui o que muitas vezes nós dizemos por aí nos retiros, nas pregações, que não adianta nada você dizer que é de Deus e de repente na tua casa você não ser um bom filho. Não lavar a louça, não arrumar a tua cama, sim ou não? É importante, sim ou não? Claro que é importante, mas lá dentro existe um altar que talvez você seja o profeta, a profetisa, que precisa se colocar diante desse altar. Talvez a sua casa tenha esquecido do que é a adoração, porque você não tem adorado no secreto do teu quarto, naquele lugar. Imagina a tua casa, cada cômodo daquele lugar é uma sala preparada para um sacrifício. Existe um altar lá dentro. Existe um altar no quarto dos teus pais. Existe um altar na cozinha. Existe um altar na sala. Cada lugar existe um altar. E o sacrifício nos tira de nós. Porque quando Jesus foi levado para ser crucificado, foi chicoteado, a palavra de Deus vai dizer que ele não abriu a boca. Ele não reclamou. E realizou o sacrifício perfeito. E para que eu e você hoje possamos ter para onde olhar e de assumir essa missão para nós. Ah, mas você fala isso porque você não conhece lá na minha casa. Estou vendo um monte de amigo meu com os pais aqui, lá em casa, vixe, só um milagre. E se é só um milagre, qual que é o teu medo? Lá em casa, só Jesus, viu? E se é só Jesus, qual é o teu medo? Porque eu nunca vi ninguém que acreditou em Jesus, que clamou a presença dele e foi ignorado. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Chacoalha quem está do seu lado e fala, ele não te abandonou, cara. Mas fala com convicção. Ei, ele não te abandonou. E as nossas casas às vezes continuam caindo e sendo levadas a ruínas. Porque talvez nós estejamos igual aqueles homens que estão pensando que o templo volumoso nunca mais vai voltar. Em algum momento eu sei que você tem uma lembrança de quando era tudo bem. E agora parece que as coisas deram uma bagunçada. As ruínas que nós encontramos dentro das casas são ruínas que são consumidas pelo pecado. O pecado destrói tudo, desfigura tudo. É ou não é verdade que aquela pessoa que estava aqui ano passado, e você olhou nos olhos dela, e de repente ela decidiu sair, e ir para o mundo, e gastar tudo, ela nem se parece mais com a mesma pessoa que estava sentada aqui ano passado, é verdade ou não? O pecado desfigura a pessoa. O pecado desfigura o altar de adoração, e essa é a cilada de Satanás. Desfigurar a criação, tornar-nos longe da semelhança. Mas o livro de Gênesis, na primeira página da tua Bíblia, aquela Bíblia que está lá, naquele altar empoeirado que nem virar a página, você não tem o trabalho de virar. Aquela Bíblia, na primeira página, diz que eu e você somos criados à imagem e semelhança de Cristo, de Deus. A imagem e semelhança de Deus que nos criou. E se Ele nos criou, nós somos obrigados a criar porque eu sou semelhança. E o que nós temos que criar? Novos altares de adoração. Restaurar os turnos de adoração. Ah, lá em casa ninguém reza. Eu rezo. Ah, lá em casa ninguém levanta os braços para rezar. Eu levanto. Lá em casa ninguém paga o preço. Eu pago. É assim. Ah, mas lá em casa eu não quero saber. Lá em casa não está aqui hoje. Você está aqui hoje. Você está aqui hoje. E nós somos responsáveis por restaurar esses altares. Mas às vezes nós estamos pensando que o Senhor quer restaurar o que é físico. Nossa, mas minha casa está sem tinta, está sem pintar lá.
Nossa, é mesmo, essa semana eu vou lá, vou comprar um montão de tinta, vou pintar, vai ficar bonito de novo a casa de Deus. Não é desse altar, não é desse templo que eu estou dizendo. Assim como o profeta Ageu, ele também não estava dizendo a respeito somente de um altar físico, mas ele estava dizendo a respeito da distância do coração daquele povo, que estava cuidando da própria vida e se esquecendo de quem Deus era, da responsabilidade com a restauração da ordem imposta por Deus, a ordem dita por Deus, uma ordem que movimenta as nossas casas. Deixa eu te falar, o que tem faltado nas casas é ordem hoje em dia. E eu não estou dizendo de ordem de quem manda e obedece, não é isso. Às vezes, qual é o horário separado lá em casa para a gente rezar? Ah, não dá tempo. Nossa, a vida é uma correria. Eu vou cedo, volto de tarde. O dia já passou, a hora que eu vejo já é 8 horas da noite. As crianças têm que dormir porque outro dia na escola. Ordem. As primícias devem ser entregues a Deus. O que são as primícias? Aquilo que existe de mais puro, aquilo que existe de mais nobre. Ah, é uma Ave Maria que nós temos tempo. Então faça a melhor Ave Maria da casa de vocês. Todos os dias. E amanhã ela tem que ser melhor. E depois de amanhã ela tem que ser melhor. E depois de amanhã ela tem que ser melhor. Daqui a pouco essa Ave Maria já virou um terço, você começa a colher os frutos. Porque Ageu capítulo 1, versículo 9 está dizendo que querendo colher aquilo que queriam lá, aquilo que esperavam, não colheram porque se esqueceram do zelo. Quando eu e você quisermos restaurar os caminhos de Deus na nossa casa, os desígnios de Deus, as vontades de Deus, as colheitas vão aumentar. A ordem não é inversa. Eu espero ter tempo para que eu busque a Deus. Não. Eu busco a Deus para que eu tenha vida, e vida em abundância. Faz sentido, sim ou não? Nós estamos nos esquecendo, mas existe uma esperança. Chacoalha quem está do seu lado e fala, existe esperança. Agora olha para quem está do outro lado e fala assim, ó, a esperança é você. Nós precisamos restaurar os turnos de adoração. E graças a Deus que Deus nos uniu aqui essa noite, sim ou não? Graças a Deus. Porque às vezes você não sabia que você era o responsável, e agora você sabe. Dá uma salva de palmas a Jesus. Ei! É isso! É simples! Agora você sabe. E esse é o problema. Que agora a gente sabe. E não tem como fugir do que a gente sabe. Não tem como se esconder, porque aquele que é eleito não tem mais escolha. Queima dentro de você uma vontade tão grande que é impossível remar ao contrário. Ou nós acreditamos nisso, ou nós vamos acreditar que isso aqui é uma mentira. Não vos conformeis com este mundo. Me conformar com esse mundo é aceitar que tudo que tá bom, do jeito que tá ótimo. Sem ordem, sem princípios, sem um altar de adoração, sem um momento de adoração, sem um momento de entrega, sem um momento em família, para restaurar o altar de adoração onde todos entregam as primícias a Deus, onde todos são verdadeiros com Deus. Para que então que eu não vou me conformar com as verdades desse mundo? Afinal, é isso que o mundo tem dito para mim e para você, que nós temos que nos conformar. É assim mesmo, não é? Ah, as famílias agora é diferente, cara. Não, você não está entendendo, isso é muito antigo. Família agora é diferente, tudo é família. Não, família é onde existe um altar de sacrifício, e esse altar produz frutos. Aonde eu entrego a Deus a minha vida e Ele me devolve a vida. Aonde eu entrego a Deus, a minha esposa. Aonde você, filho, entrega no altar de adoração teu pai e a tua mãe. E em cima desse altar, Deus devolve em abundância de graça. Aonde nós nos entregamos e Deus faz. Porque lá no casamento, quando o padre nos diz que agora nós não somos mais dois, mas apenas um, sim ou não? Para quem é casado. Quem é casado aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. O padre falou para nós, não falou? Não são mais dois, mas apenas um. Mas se nós somos apenas um, e agora? Não tem mais vontade diferente, é tudo um só? Deus está te fazendo um, para criar com Ele uma alma esposa conectada à alma de Cristo, gerando vida para esse tempo. E eu não estou nem falando de filhas. Gerando vida, o seio da família, é a esperança que a sociedade precisa. O seio de famílias que resistem àquilo que dizem para nós no mundo. Lá no mundo estão dizendo muita coisa a respeito de nós.
Mas eu bato no meu peito e falo, não, eu não aceito. Ah, mas agora é assim, não. Naquele altar onde eu sou o sacerdote e eu ofereço sacrifício, não. Porque lá quem manda sou eu. Ei, para você que está aqui, seus pais não estão aqui, falta coragem para os teus pais entenderem isso. E eles só vão entender quando sobre o altar tiver a tua vida, tiver você. Eles olham para um altar que antes estava vazio e eles encontram com a tua vida lá. E é impossível não mudar uma realidade de casa se você se entregue a Deus de verdade, genuinamente. Se entrega de verdade, eu duvido, cara. Duvido que a tua casa vai ficar indiferente. Aí sabe aquele lance que todo mundo fala para nós? O filho volta de um retiro, o filho volta de algum lugar, do encontro com Deus, e de repente as coisas começam a mudar. Aquele filho agora está diferente. É o filho realizando um sacrifício. E agora começam os altares a serem restituídos. Os turnos de adoração serem restabelecidos. E aquela casa que não rezava, agora vê o filho todo dia com o terço na mão, rezando, sentado na cama do quarto. Mas que esquisito, esse moleque está rezando, não rezava. Vamos rezar junto com ele um dia? Pai, entra aqui, vamos rezar um dia junto comigo. Eu sei que você não consegue rezar o terço inteiro, mas reza aí uma Ave Maria comigo e vai embora. Daqui a pouco essa casa está inteira em chamas. E eu olho para trás e vejo com São Francisco restaurando os altares de adoração, onde não existia mais sacrifício, agora volta a ter sacrifício. Aquilo que era ruínas se torna a sede dos franciscanos, se torna um lugar forte, uma fortaleza, porque quem olha lá não consegue não ser impactado. Eles se comportavam como os discípulos se comportavam. As pessoas olhavam para os discípulos e falavam, nossa, como eles se amam, cara! Como é que pode se amar desse jeito, esses homens, essas mulheres que falam que são cristãos, eles se amam, estão sempre sorrindo, como é que é isso? Mas no fundo estava passando por um momento terrível na vida, a cabeça de cristão estava sendo entregue a prêmio. Eu não sei se você sabe, mas depois que Jesus morreu, cristão era pregado nos postes para servir como luz. Era assim que cristão era tratado. Mas mesmo assim olhavam para aqueles homens, depois do avivamento de Pentecostes, aqueles homens caminhavam na rua, e diziam para eles, ei, vão te matar. Ele fala, onde que é que eu vou? Não precisa nem me levar. Eu vou te crucificar, eu não sou digno de ser crucificado. Vira essa cruz aí de cabeça para baixo e me prega nela. São Pedro. Isso é pagar o preço da contramão do mundo. Isso é pagar o preço de ir na contramão do mundo. Se ninguém reza lá dentro, você reza. E graças a Deus que você está aqui. Fala para quem está do seu lado, graças a Deus que você está aqui. Ei, abre a tua Bíblia comigo agora em Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2. Eu já estou terminando. Ageu capítulo 2, também versículo 9, olha que curioso. Ageu 2:9, Ageu 2:9, Ageu 2:9. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó. Te prepara, fala. Ei, se eu não escutar um glória a Deus depois disso aqui, eu estou pregando no cemitério, amém? Olha só, Ageu fala que é preciso restaurar o templo. Aquele povo que achava que construiria um templo maior do que o templo de Salomão, não constrói um templo menor. Eles olham para o templo que foi reconstruído e ele é menor. Mas por quê? Por ele ser menor, existe menos adoração naquele lugar? Será que porque eu estou dando a vida por restaurar minha família, estou dando a vida por restaurar minha casa e eu vejo uma pequena mudança lá, é menor do que alguém que se entregou verdadeiramente a Deus, aquela família que está lá inteira na igreja? Será que eu pagando o preço, eu olho uma pequena mudancinha de nada na minha casa, eu falo, isso aí não é nada, porque olha a família do outro lá, cara, todo mundo com o braço para cima na missa. O padre nem falou para levantar o braço, o cara está lá no glória. Glória a Deus, entregue, chorando. Você fala, nossa, olha aqui o templo de Salomão. Lá em casa, esse templinho de nada aqui, cara. Nem tinta tem na parede. Mas deixa eu te falar. Ageu, capítulo 2, versículo 9, vai nos dizer o seguinte: o esplendor desta casa sobrepujará a primeira, oráculo do Senhor. Sim, farei reinar a paz nesse lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Dá uma salva de palmas a Jesus. Ei!
A glória da segunda casa é maior do que a primeira. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. E eu não estou falando das bênçãos que Deus tem a derramar, não. É porque a adoração genuína que foi restabelecida nesse templo que parecia menor é muito maior do que a primeira vez que Ele te encontrou. Porque agora Ele te encontrou e avivou seu coração. 16 anos oferecendo sacrifício sem templo nenhum. E agora você está diante do templo, oferecendo o sacrifício. E a glória que desce naquele lugar é maior do que a da primeira casa. Porque você está pagando o preço. Não é porque parece menor que não tem adoração. Não é porque parece que não tem efeito que não está tendo adoração. Se você estiver se entregando de verdade e profundamente, a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. E glória é resultado de adoração. Fala para quem está do seu lado. Glória é resultado de adoração. A glória da segunda casa só é maior do que a glória da primeira casa, porque ali existia uma adoração genuína. Um povo que tinha se esquecido de adorar, mas agora começa a adorar de novo. Um povo que se reúne ao redor do templo com um propósito, uma missão. Ei, eu estou te falando que a sua casa tem jeito. Eu estou te falando que lá na tua casa, jovem, onde você acha que não existe mais vida, o altar ainda está queimando. Eu estou dizendo para as mães que estão aqui, que passam às vezes por noites em claro com os filhos, calma, a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. Restabelece ordem, adora o Senhor, busca Ele nas madrugadas. Lá em casa era assim. Às vezes as meninas não dormiam a noite inteira. Essa semana passada foi assim, com febre, 3 horas da manhã, uma gritaria, dá remédio, corre para lá e corre para cá, enfim, debaixo do banho. Eu falei, não, peraí, adoração, pega a água benta, pega ela no colo, adora no sofrimento, adora na dificuldade, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira, e todo o preço que você paga lá dentro é visto por quem Deus é. Deus não esquece dos seus filhos. Nós cantamos aqui no começo, Jesus, meu amigo Jesus. Ele é nosso amigo, porque quando nós chamamos, Ele está. Quando nós pedimos, Ele vem. Ele não é mais um Deus de longe, que antes eu olhava como alguém que oferece um sacrifício e a fumaça sobe ao céu com a minha oração. Não! João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo, tanto que enviou seu Filho para cá, para que eu e você tenhamos para onde olhar e acreditemos que existe uma vida depois dessa. A mesma vida, que continua quando a morte nos encontra. Nós deixamos de existir aqui e começamos a existir no templo real de adoração genuína, onde os anjos cantam santo, santo, santo é Senhor. Onde o sofrimento não existe mais, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Mas é preciso pagar o preço agora. É preciso pagar o preço. Fica de pé. Olha só, o Senhor está restaurando muitos templos no meio de nós.